Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 37. Hoje é a nossa última mensagem. O tema desse mês é a vida de José. O primeiro mês foi a vida de Jacó. Esse mês é a vida de José. Trabalhamos todos os domingos em cima do nosso projeto, que nós apelidamos carinhosamente de Agracaal, Projeto Agracaal. O nosso desejo é multiplicar o número de membros até o dia 31 de dezembro de 2012. Posso ouvir um amém? Amém. Esse é o nosso desejo, anunciarmos as grandezas de Deus e vermos Deus salvar muitas vidas. E hoje eu quero concluir na vida de José, porque de fato José foi um homem que se posicionou diante de Deus. Não é verdade? Ele se posicionou. Ele se colocou diante de Deus de uma forma maravilhosa. Ele foi um homem de sonhos, um homem de visão, um homem resiliente, um homem batalhador, um homem regado de esperança. E hoje eu quero falar sobre as recompensas da vida desse grande servo de Deus. O tema da minha mensagem é José, as recompensas de Deus ao filho fiel. As recompensas de Deus ao filho fiel. Se você tem sido um filho fiel, eu quero te afirmar, as recompensas de Deus vão vir sobre você. Deus te fará ver milagres maravilhosos e você somente glorificará o nome dele. Pode dizer isso para o irmão que está do teu lado? As recompensas de Deus vão vir sobre você, meu irmão, quando você for fiel. As recompensas de Deus virão a você, meu irmão fiel. Meu irmão fiel, as recompensas virão sobre você. É isso aí. Você sabia que há uma diferença entre lealdade e fidelidade? Eu queria te explicar em dois pensamentos. Em toda fidelidade contém lealdade, mas nem toda lealdade contém fidelidade. Por essa razão, a lealdade é uma virtude, mas a fidelidade é uma virtude ainda muito maior. E é por isso que a Bíblia fala que Deus, além de leal, Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Por que Ele é fiel? Porque de fato, Ele tem essas características nele. E nós, para com Ele, devemos ser leais e fiéis. Lembre-se que na fidelidade contém a lealdade, mas nem toda lealdade tem fidelidade. Vou te provar. Por exemplo, um casal, uma mulher que ama o marido, casado depois de 10 anos, ela chega para o marido e fala assim: bem, nosso casamento está terminado, a partir de hoje eu não quero mais você. E aí ela entrega as alianças e fala: estou indo procurar um advogado. Ela está sendo leal ou fiel? Leal. Porque ela diz: olha, eu nunca te traí, eu piriri, pororó, estou gostando de um pororó, e aí vai. E aí ela foi infiel? Foi leal? Agora me diga, ajudou essa lealdade? Virou Cornélio? Não resolveu. Em outras palavras, a lealdade está para com a verdade, mas não está para com os sentimentos. Pode estar, mas geralmente pode não estar. Em outras palavras, um homem que tem um grande amigo e é sócio, ele diz, enquanto os dois estão passando por uma dificuldade na sua empresa,
Esse que está passando já não tem mais recursos para pôr na empresa. O outro é muito rico. Ele diz o que é muito rico para o outro sócio: olha, sócio, ficamos juntos durante 50 anos nessa empresa, ou 25 anos, sei lá, mas a partir de hoje não dá mais. A gente vai ter que acabar a sociedade. Ele foi infiel? Não, foi leal. Mas ajudou essa lealdade? Não, ajudou de nada. O outro vai para a roça do mesmo jeito. É importante essa lealdade? Sim, é importante, porque em alguns processos da vida, você não fica sendo picareta, sem vergonha. Então é importante. A gente vai ter momentos da vida que a gente vai se confrontar em momentos de lealdade, e é importante, porque isso prova o seu caráter. Mas dependendo do que for, quando se trata de afinidades, de alianças, quando se trata de relacionamentos, quando se trata de intimidade, a lealdade não diz muito. Pelo contrário, o que preza nessa hora é a fidelidade. A lealdade se diz respeito em contratos, em negociações, em diplomacias, em assuntos de mercado de trabalho. Aí sim você tem que ter, e ela é importante. Ficou claro, irmãos? Então, por isso que o tema da minha mensagem é José, as recompensas de Deus ao seu filho fiel. Porque se você chegar para Deus e falar assim: Deus, a partir de hoje eu não te sirvo mais, está aqui a minha Bíblia, eu fechei, está aqui o dedinho, estou de mal, tchau e bênção. Você está sendo fiel a Deus, está sendo leal com Deus? Está sendo leal. Vai te ajudar isso? Não, você vai para os quintos. Ué, que ajuda é essa? Só te atrapalhou. Então, Deus ele não está preocupado, como eu disse, na questão da lealdade de nós para Ele, de nós para com as nossas relações na igreja, porque nós não estamos numa vida contratual. A nossa relação com Deus é uma relação de aliança do coração. A nossa irmandade não é contratual, não é porque você veio para uma assembleia, foi arrolado como membro. Isso não diz nada. Você se torna membro quando você faz uma aliança de ser uma ovelha desse aprisco, de ser irmãos de outros irmãos. Então Deus preserva por homens e mulheres fiéis. E José foi esse camarada. E hoje quero falar com vocês. Abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis 37, 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos. Até aí. Abra um pouquinho mais para frente agora, em Gênesis capítulo de número 41, versículo 30. Aqui José tinha 17 anos, provavelmente Jacó tinha por volta de 108 anos. Guarda essa data. Jacó tinha por volta de 108, 110 anos, mais de 100 anos, por volta de 108 anos. Agora, Gênesis 41, 46, está no telão aqui. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ou seja, ele ficou 13 anos no Egito, vivendo uma vida de escravos, momentos de alegria, momentos de tristeza. E agora vamos um pouquinho mais para frente. Abra comigo em Gênesis capítulo de número 47, versículo de número 28. Aqui falando sobre a idade de Jacó. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos de sua vida chegaram a 147. Ou seja, Jacó viveu até os seus 147 anos. E agora no capítulo 50, no versículo de número 26. Capítulo de número 50, versículo de número 26. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Vamos orar? Amém? Pai, fala conosco nessa noite, através da vida do teu Filho, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, eu quero ler um último texto. Eu fiz essa questão de ler esses textos para demonstrar de forma cronológica o período em que José passou no Egito. Ele foi vendido como escravo aos seus 17 anos.
Passou 13 anos como escravo no Egito. Aos 30 anos no Egito, ele se torna governador. E ele morre aos 110. Logo, ele teve 17 anos sob a tutela do pai, 13 anos sobre o jugo da escravidão e 80 anos, 80 de bênçãos, sobre bênçãos, sobre bênçãos e sobre bênçãos. Olha que coisa fantástica, olha que coisa fantástica. Ele passou os seus 17 anos primeiros da sua vida temendo a Deus, aprendendo as palavras de Deus. Passou os 13 anos seguintes da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua vida, sendo fiéis a Deus, sendo aquele crente que não abandonava Deus por nada. Passou pelas dificuldades, pelas adversidades, resistiu, não abandonou a fé. E depois, ele teve 80 anos de bênçãos sobre bênçãos e mais bênçãos na sua vida. Faz uma conta básica. Se você quiser colocar só os 13 anos de privação, vale a pena a gente passar por 13 anos de luta para depois desfrutarmos de 80 anos de bênçãos? Se você preferir colocar desde quando ele nasceu, então ele passou 30 anos de fidelidade. Os 17 anos debaixo da tutela do pai, que de fato ele foi diferente dos irmãos, porque ele era temente a Deus. Os 13 de provação, que aí foi o forno onde Deus derramou o maçarico divino para separar o que era ouro e o que era impureza e o prepará-lo para o Egito. Ou seja, ele passou 30 anos da sua vida sendo fiéis e 80 anos desfrutando das bênçãos. Você quer isso para a sua vida, irmão? Você quer isso para a sua vida? Eu quero te dizer que a vida de José pode ser um retrato maravilhoso da nossa vida também. Amém? E eu quero te convidar agora a ler Gênesis de número 49, versículo 22. Quero ler uma porção aqui. Gênesis capítulo de número 49, versículo de número 22 ao 26. Esse texto, presta atenção, é quando Jacó, papai de José, está lá no Egito, chama para perto dele todos os 12 filhos, aos seus 147 anos, e os abençoa. Em casa faça a leitura de todo esse capítulo, e presta atenção, presta muita atenção, como foi a bênção de cada filho, e até a censura e a denúncia na bênção de alguns filhos, porque alguns filhos deram trabalho. Por exemplo, Simeão, Levi e Judá deram trabalho, muito trabalho e muita vergonha para Jacó, e ali ele abençoa e de trivela dá um puxão de orelha na bênção, fala: ó rapaz, estou te abençoando porque você é filho da promessa. Contudo, entretanto, todavia, de trivela, deu um puxão de orelha. Agora ele vai para Jacó, e olha a bênção dele, gente, que na realidade não é a bênção de Jacó, é a bênção do Deus Todo-Poderoso, é a bênção do Criador. Jacó só foi a ferramenta que falou, mas a voz veio do céu, pelo Espírito do Deus vivo, imprimiu naquele ser. Olha que coisa fantástica. Olha só, versículo 22 ao 26. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso El Shaddai, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas,
bênçãos das fertilidades e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Aleluia! Aleluia! Pensa Deus te dizer essas palavras. Alguns de nós temos infarto. Deus abençoe e a gente já morre. Tanta coisa. Bênção do monte do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai das colinas. Você é uma árvore que está plantado junto à corrente de águas, uma árvore abençoada. Sua árvore cai sobre os muros, ou seja, frutifica em casa, frutifica até no vizinho, frutifica onde vai. Tentam se levantar contra você, arqueiros tentam te atacar, não tem jeito. Os irmãos se levantam, não tem jeito, porque é bênção, é bênção, é bênção. Aleluia! Oh meu Deus! Que homem maravilhoso, que vida exemplar, que vida regada de sentido, de beleza. Queridos, essa semana eu conversava com um irmão e me lembrava, e fiquei ruminando essa semana essa frase, porque a gente vive uma síndrome nos nossos dias, de pessoas que têm carismas, mas não têm caráter. Não vale de nada, gente. Carisma sem caráter é igual a nada, prejuízo. Presta bastante atenção nessa frase. Nós somos frutos de uma sociedade que busca um ser carismático para nos entreter. Seja na igreja, seja no teatro, seja na dramaturgia, seja no cinema. A gente quer pessoas carismáticas. Nós não queremos pessoas inteligentes. Queremos pessoas carismáticas. As inteligentes deixam para os momentos de aula. Deixam para o momento do hospital. Nós queremos pessoas carismáticas. Mas lembre-se, as Escrituras não têm nada contra uma pessoa carismática, desde que ela não negocie o seu caráter. Amém? Hoje, muitas igrejas evangélicas, muitas pessoas seguem pessoas carismáticas. E aí? Que não tem caráter, não diz nada. O preço que essas pessoas vão pagar é imenso. Vou dizer o oposto. Ter caráter e não ter carisma vale muito mais. Pastor, eu conheço e tenho alguns amigos que são meio ríspidos, são meio secos, não são afetivos, mas são pessoas que eu confio profundamente, boto minha mão no fogo. Guarde ele no teu coração, porque essa pessoa nunca vai te decepcionar mesmo. Tem caráter, não tem carisma. Caráter menos carisma é igual a vale muito, considere. Agora, se tem alguém que tem caráter e carisma, é José. É um José, é um Davi, é um Moisés, é um grande homem de Deus, uma grande mulher. Aí sim, vale a pena a gente ter essas pessoas do nosso lado. Mas na hora que você ver que falta caráter, repense se essa pessoa serve para alguma coisa na tua vida. Amém? Amém, queridos? Isso vale para tudo, viu? Vale para tudo. Ideologias, postura, posicionamento, namoro. O camarada me deixa felicíssimo, mas não vale nada. Cuidado, filho, cuidado. Amém? José, uma figura fantástica. E eu quero hoje falar com vocês sobre 5 pontos. Porque Deus tratou do passado dele, Deus prosperou sobre a vida dele, Deus deu a ele a sua família de volta, Deus deu a ele bênçãos sem fins, e depois deu uma recompensa muito especial para ele. Eu quero falar com vocês sobre alguns marcos da vida dele. Porque, querido, olha, eu quero te afirmar, você que é fiel a Deus, você que ama a Deus, você que conserva Deus no seu coração, você que tem a palavra de Deus com seriedade, você que tem preservado por valores, por conceitos, por caráter, preste atenção no que eu vou te dizer.
Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Deus vai te recompensar com uma medida sem tamanho. Sabe por quê? Porque Ele cuida de nós. E Ele cuidou de José. E Ele vai cuidar da sua história. Meu pastor Orfeu Furquim, dizia uma frase, e eu tenho essa frase no meu coração até hoje: nunca você vai conhecer alguém que se entregou a Deus de todo o seu coração e que se arrependerá nesse projeto. Se alguém se entregou a Deus, segundo as Escrituras, de todo o seu coração, essa pessoa jamais vai se arrepender desse passo de fé. Se porventura se arrepender, é porque não foi de todo o coração. Ela teve motivações erradas. Pensou que servir a Deus se tornaria mais rico, se tornaria mais poderoso. Não fez sucesso no mundo, quis fazer sucesso nos palcos da igreja. É outra história. Mas alguém que entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, Deus cuida dele de forma especial. Olha só o que Deus fez na vida de José. No momento em que ele se torna governador do Egito aos seus 30 anos de idade, Deus começa a fazer algo lindo na vida dele. Deus dá a ele 2 filhos. Deus dá o filho chamado Manassés e um filho chamado Efraim. Gênesis capítulo de número 41, versículo 51. Olha só o que diz. Gênesis 41, 51. Deus condecora José de status, de grandeza, de significado, depois de uma vida de provação, de uma vida de miséria, de mentiras que é feita sobre ele, e o coroa de esplendor, dando-lhes muitas vitórias. E essas vitórias não foi uma vitória, foi uma vitória que começou aos seus 30 anos e que, de progressão geométrica, foi somando e multiplicando, como uma bola de neve, que cada ano que passava crescia, porque ele casa-se com uma mulher chamada Asenate, filha de Potífera, e de repente essa mulher dá 2 filhos a ele, e o primeiro filho chama-se Manassés. Diz assim o texto sagrado: ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento na casa de meu pai. O nome Manassés significa levado a esquecer. Levado a esquecer todo o trabalho, toda a dificuldade, todo o dano, toda a luta. Em outras palavras, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de todas as minhas adversidades, de todas as traições, de todas as dores do meu passado, da casa dos meus pais. Ele me fez esquecer. O nome Manassés significa isso. Deus me fez esquecer as dores. Deus me fez esquecer os rancores. Deus me fez esquecer aquele passado de marcas negativas e agora marca minha vida de uma forma positiva, poderosa, maravilhosa, me dando uma nova vida. Meu amado irmão, eu quero te dizer, se você for fiel, Deus vai fazer com que o seu passado de tristeza seja apagado, porque Deus vai escrever um futuro de alegria e um presente de vitória na sua vida. Simplesmente isso. Não vai ter lembranças de um passado que te faça sofrer, porque o seu presente vai ser coroado de glória. É isso, Manassés. Quer isso para a sua vida? E depois de ter dado esse filho, veio um outro filho, que o nome dele é Efraim. Olha só, versículo de número 52. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra em que eu tenho sofrido. Tem sofrido em alguma área da tua vida? Tem? Tem sofrido na sua família? Tem?
Tem sofrido no seu emprego? Deixa eu te dizer uma boa notícia aqui. Você vai prosperar onde você sofreu. Vai prosperar em nome de Jesus. E é isso que significa o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, na faculdade. Parece que é inútil. Não, Deus vai te fazer prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Efraim no hebraico significa duplo monte de cinzas. : eu serei duplamente frutífero. Ou seja, em montes de cinzas, seja eles quais forem, ali eu terei duplas bênçãos frutíferas. É isso. Quer o Efraim sobre a sua vida? Quer? Olha só, vamos ver então como essas múltiplas bênçãos na vida desse homem fiel se projetou. Em primeiro lugar, a bênção de Deus na vida de um homem fiel é fazendo com que o sofrimento do seu passado seja todo esquecido. Em primeiro lugar, quer saber como Deus vai fazer com que o seu sofrimento do seu passado seja todo esquecido? É quando você se torna fiel. Então a bênção de Deus vem sobre nós. Deus apaga um passado de dor. Deus apaga um passado de tragédia e escreve uma nova história agora de alegrias. Foi assim com Maria Madalena, amados. Maria Madalena era uma prostituta que, ao encontrar-se com Jesus, se arrepende dos seus pecados, e por ela se arrepender e se tornar uma mulher fiel, Jesus expulsa dela 7 demônios, e ela passa a ser uma pessoa importantíssima na vida de Jesus. Para não dizer, a primeira pessoa que viu com os seus próprios olhos carnais o Cristo ressurreto. Uma ex-prostituta. Em outras palavras, Jesus poderia ter aparecido para Pedro, para Paulo, para João. Não, apareceu para uma ex-prostituta. Por quê? Porque queria apagar todo o sofrimento do passado. A sua fidelidade ao seu Deus vai fazer com que o seu passado de dor seja lançado para trás e nunca mais se torne um aguilhão que te escravize. Vai ser uma lembrança de uma coisa que foi, mas que já não é mais, porque agora você vai viver o manancial de Deus, o esquecimento do sofrimento pela alegria da bênção. Segundo lugar, como que nós vemos essas bênçãos múltiplas na vida de José? Porque José prosperou em todas as áreas da sua vida. O nome Efraim é isso: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Como ele prosperou? Deus deu uma posição especial dada a ele, como governador do Egito. Ele fez um papel aqui de um homem que governava o Egito, de um homem que cuidava da administração pública, mas nesse caso, para José, a administração pública era um ministério. Era um ministério. Ou seja, ele começou com 30 anos de idade e continuou como governador até os seus 110 anos de idade. O trabalho dele era para ele o ministério dele, porque foi dado por Deus. Lembre-se, filho, o seu trabalho é sagrado, porque foi Deus quem te deu. Amém? Segunda coisa sobre a prosperidade. Deus não só deu uma posição social a ele, Deus não só deu um título nobre a ele, Deus deu uma família a ele. Deu uma família, deu 2 filhos. E depois, Deus prosperou muito a sua vida, prosperando o seu trabalho, prosperando a obra das suas mãos, abençoando as suas tarefas. Ele foi próspero onde ele tocava. Amado, você que é fiel, onde você tocar, Deus vai abençoar em nome de Jesus. A sua empresa, ela é próspera por causa da sua vida em nome de Jesus. Quando você chega na empresa, mesmo se for uma empresa consagrada aos demônios, os Exus caveira batem em retirada, porque tem medo de você, filho de Deus, em nome de Jesus.
Deus vai prosperar tudo o que você faz. Em quarto lugar, ainda falando sobre essa prosperidade, Deus deu muito prestígio, muita influência na vida desse homem, ao ponto dele preservar a vida de todo o Egito, prosperar o Egito, prosperar a casa de Faraó e prosperar a vida da família dele lá em Canaã. Oh meu Deus! Como será o seu futuro, meu irmão? Como será o seu futuro, minha irmã? Você que é assalariado, que tem uma profissão modesta, que de repente enfrenta uma classe de aula com meninos e meninas endemoniados, de pais que não ligam para a educação dos seus filhos. Você está ali trabalhando e parece que tudo aquilo é inútil, porque quanto mais você ensina, as crianças se tornam mais bichos. E você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um desserviço. Eu quero te dizer, Deus vai te abençoar poderosamente e te dará prestígio e influência, e o seu futuro, você colherá de tudo isso em nome de Jesus. Não se preocupe, filho. Não se preocupe, José, nos 13 anos de dificuldade dele, ele só foi fiel. Ele jamais imaginaria, deduzo eu, que se encontraria com Faraó. Jamais. Ele jamais imaginaria que poderia jantar com Faraó, tomar um cafezinho com Faraó, debaixo daquele sol comer uma uvinha com Faraó. Jamais. Ele pensava, aqui no Egito, se eu for um dia apenas um bom empregado e conseguir a minha libertação e tiver uma família temendo a Deus, está muito bem. Irmão, a sua fidelidade vai gerar bênçãos na sua vida, na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus netos, até a 1000ª geração, porque é promessa de Deus. Deus disse que abençoaria a sua descendência por causa da sua fé em nome de Jesus. É isso. Essa semana eu estava lendo um livro, eu e meu filho, ele está lendo o Peregrino e eu estou lendo a Peregrina. A Peregrina é a parte 2 do Peregrino, em português traduzido Peregrina. Irmãos, John Bunyan, 1600 e pouco, um ferreiro, simples ferreiro, por amar a Deus, numa sociedade onde a religião já tinha sido institucionalizada. Ele começa a pregar e prega nas praças. E as pessoas dizem, para de pregar, ferreiro, para de pregar que senão você vai ser preso. Ele continuava pregando, continuava censurando a religião, porque a reforma protestante chegou no país em que ele vivia, mas como tudo na vida, todos se acomodam e fazem da sua religião, muitas vezes a religião correta, um amuleto. E ele, lendo as escrituras, viu que o povo estava em pecado e começou a pregar. Prenderam de novo João Bunyan, e lá na cadeia, com o borrão da vela, ele escreveu o Peregrino. Essa obra, Peregrino 1 e a Peregrino, a segunda parte. Irmãos, depois da Bíblia, é o livro mais lido na história universal. É o livro mais lido. John Bunyan, as suas histórias marcaram gerações. As suas histórias, essa história, o Peregrino, ganhou milhares de pessoas. Influenciou demais pregadores, despertou jovens, salvou pessoas do lago do fogo e enxofre. Por quê? Era um ferreiro fiel, somente fiel. Não sei que futuro te aguarda, mas saiba de uma coisa, o seu futuro será de influência e prestígio em nome de Jesus. Terceiro lugar, José, então, ele se esquece do seu passado de sofrimento, porque agora é um presente de bênção, é um futuro de bênção. José prospera com bens, com influência, com família, com prestígio, com riqueza. E José agora, como se não bastasse, recebe quem? O seu pai Jacó e os seus irmãos de volta. Ele reconhece e diz, venham irmãos, papai, estou vivo, venha morar aqui comigo no Egito. E os israelitas ficaram na terra de Gosém, lá no Egito, por 430 anos, diz as escrituras. Foram protegidos por José, ficaram numa família, vieram por volta de 70 e poucos hebreus, e quando partiram foram mais de 6 milhões de homens, acima dos 20 anos.
Deus abençoou poderosamente esse homem. E não somente o prosperou, mas trouxe para perto dele a família dele, o paizinho dele. Ele pôde abraçar de novo o pai, ele pôde perdoar os irmãos, ele pôde ser abençoado de uma forma especial pela vida do seu papai. Ou seja, quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, há o reencontro da família. Há o reencontro da família. Aí eu te digo, é claro que esses filhos tiveram que se converter de verdade, lá no Egito. Porque lá em Canaã eram tudo desviado, tudo coração obstinado. Mas, ou seja, ele estava pronto. Ele estava pronto para receber essa família. Ele estava pronto para perdoar. Ele estava pronto para amar de novo. Quarto lugar, José foi abençoado por seu pai com uma bênção especial, uma bênção maravilhosa, uma bênção grandiosa. Olha só o que diz em Gênesis, capítulo de número 50. Gênesis, capítulo de número 50. Versículo de número 21. José aqui, quando vê que o papaizinho dele tinha partido, os irmãos ficam morrendo de medo e falam: agora José vai mandar matar a gente, porque nosso pai partiu, ele perdoou a gente, mas agora ele vai matar a gente. E o último, esse versículo, na última frase diz, José fala com eles assim, vamos ler todo o versículo: por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José vê que o pai morreu, esses rapazes estão preocupados, agora José vai matar a gente, porque um dia a gente vendeu ele só recebeu a gente por causa de papai morreu, ele vai mandar matar a gente. Ele recebe, seus irmãos falam: não, fica tranquilo, não vou fazer nada contra vocês intentaram mal contra mim, mas Deus mudou o mal em bem. Olha lá o versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estaria no lugar de Deus, porque eles pedem perdão. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não. E o texto diz: e o tranquilizou e lhes falou amavelmente. Por que José agiu assim, querido? Sabe por que José agiu assim? Porque essa bênção na vida dele era uma bênção onde geravam bênçãos espirituais. José, ao falar amavelmente, ele estava só consolidando o que ele foi a vida toda. Em falar amavelmente, ele só estava falando o seguinte: olha, eu perdoei vocês, eu amei vocês, não tenho medo não. Abram comigo em Gênesis 37, no versículo 4, olha lá no finalzinho, Gênesis 37, versículo 4. No finalzinho do versículo, quando José conta para os irmãos dele os sonhos dele, os irmãos, olha só o que diz, vamos ler todo o versículo. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Olha que contrassenso. Os irmãos olham para José com 17 anos e não conseguem falar amavelmente. Passam-se os anos, as décadas, e José consegue falar com os irmãos amavelmente. Depois de ter sido aviltado, traído, ofendido. Por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus. Quem é fiel não muda, irmãos. Pode vir pedrada, pode vir tudo. Quando há um pedido de perdão genuíno, ele fala amavelmente: está perdoado, fica tranquilo, porque ele não está mentindo para si. Sabe aquela pessoa que te pede muitas vezes perdão, não porque quer pedir perdão, mas porque as circunstâncias o obrigam a pedir perdão? Aí ela se posa de bom moço, de boa moça, pede perdão. Aí quando o cenário muda, e ele pode te prejudicar, ele vai lá e te prejudica. Aí você fala: poxa, mas você me pediu perdão. Eu pedi lá porque eu precisava, agora? Aí mostra quem ele de fato é. José fez isso? Não. Por quê? Porque
Porque o coração dele era um coração, em quarto lugar, abençoado com as bênçãos de Deus. Ele vivia intensamente isso. E em quinto e último lugar, José teve uma recompensa muito especial no meio de todas as bênçãos de seu pai Jacó, porque os seus dois filhos de José, Manassés e Efraim, Jacó tomou eles como propriedade deles e falou assim: olha José, Manassés e Efraim não são teus filhos, nasceram no Egito com a sua esposa Zenate, mas vão pertencer à minha herança. As 12 tribos de Israel vão ter entre as 12 dois nomes especiais, que vai ser em homenagem a você, filho fiel, a você. Presta atenção em como Deus faz algo magnífico. José é vendido, Jacó acha que ele está morto, tem uma promessa. Qual é a promessa? Que eles herdariam a terra, que essa terra seria dado nomes nas tribos desses filhos de Jacó, mas o filho morreu, e o pai não sabe o que vai fazer, só sabe que um dia Deus vai dar o nome dos filhos, talvez uma homenagem póstuma, porque afinal de contas morreu. Passam-se 13 anos, descobre o filhinho está vivo. Filhinho tem 2 filhos, Manassés e Efraim, não são teu não, é meu. Não é meu porque é propriedade minha, mas porque eu quero que na história do meu povo, aquele que foi para o Egito e viveu lá no Egito fiel, marque o coração de Deus, a história do povo de Deus, para todos sempre, lembrando que um filho meu que é fiel no Egito, eu escrevo o nome dele na minha terra, foi isso que aconteceu. Olha o que Deus pode fazer com você, meu irmão. Olha o que Deus pode fazer com você, minha irmã. É isso. Quando nós somos fiéis, Deus pode pegar o seu nome, o meu nome, e perpetuar na história, no coração dele, de uma forma maravilhosa, para que todos quanto lembrarem daqueles nomes, se lembrem da fidelidade de um homem. De quem? De José, o filho fiel. E olha só, não para por aí não, isso daí não para por aí não. Abra comigo Gênesis 48, 20, olha lá, Gênesis 48, 20. Olha que coisa fantástica. E Jacó então chama Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho e Efraim é o mais novo, e fala assim para ele, e vai abençoar. E aí José põe Manassés na mão direita e Efraim na mão esquerda, porque é o mais velho, a bênção é maior. E aí na hora da bênção, Jacó vira a mão. Aí José fala: não papai, é o contrário. Ele fala: eu sei o que estou fazendo. Efraim vai ser mais abençoado do que Manassés. Eu sei o que estou fazendo, fica tranquilo. E ali abençoa Efraim e Manassés, com mão trocada. E aí diz uma frase que está no versículo 20, guarda essa frase, esse versículo, olha só. Assim José os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça com você como fez a Efraim e a Manassés. Jacó está dizendo aqui que o povo de Israel vai ter uma palavra de abençoar um ao outro nas próximas gerações. E qual vai ser essa frase? Que Deus faça com você como fez a Efraim e a Manassés. Ou seja, que Deus te abençoe na terra que você tem sofrido, que Deus te prospere no lugar de onde você tem padecido, porque é a bênção do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Essa é a palavra que o povo de Israel dizia. Quem escreveu isso daqui foi Moisés, 430 anos depois. E o povo de Israel tinha esse hábito de: tchau tio, tchau tia, que Deus te abençoe, como abençoou Manassés, Efraim e Manassés. Que a mesma bênção que repousou sobre ele, repousa sobre vocês. E eu tive fazendo uma pesquisa, uma liçãozinha de casa. Eu peguei as 12 tribos de Israel, as 12 tribos, pegue na sua Bíblia depois, tem uns mapas na Bíblia, e dê uma olhada na dimensão geográfica de fato.
do tamanho das duas tribos de Manassés e de Efraim. As duas tribos de Manassés, porque Manassés acabou ficando acima do Jordão e abaixo do Jordão, e a tribo de Efraim, somando o espaço geográfico da tribo de Efraim e Manassés, e pegando as 10 tribos de Jacó, você vai ver que o tamanho geográfico é quase a mesma coisa. Ou seja, os 2 filhos que nasceram no Egito prosperaram tanto quanto os 10 filhos que nasceram em Canaã. Mas os 2 filhos que nasceram no Egito foram perpetuados herdando a terra de Canaã. Os 2 filhos que nasceram no Egito viraram provérbio de bênção para todos os povos a partir daquela data então. Por quê? Porque quando Deus abençoa alguém, a bênção dele se perpetua para sempre sobre a nossa vida. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor nos abençoa com todas as mais finas bênçãos espirituais, materiais dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus marca a nossa história no povo de Deus, no coração do Pai, na história desse Egito que a gente vive. E a bênção vinda através de nós serve para que possamos lembrar a muitos outros que vale a pena ser filhos fiéis a Deus, porque através da nossa fidelidade abençoaremos milhares de gerações. E eu gostaria de concluir lendo, assim como Jacó abençoou naquele dia dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão. Eu queria encerrar dizendo que Deus faça você, meu amado irmão, minha amada irmã, como fez a Efraim e a Manassés. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, e eu quero orar, para que a bênção de Deus, que foi derramada em Efraim e Manassés, seja derramada sobre você. Eu quero te desafiar nessa oração, simplesmente a te dizer: como vai a sua fidelidade a Deus? Você tem sido um crente fiel ou um crente leal? Se você tem sido apenas um crente leal, essa é a noite que eu quero te dizer: deixa com que essa lealdade seja abraçada pela fidelidade. Hoje Deus te chama a olhar para José, esse homem que foi alguém tão especial no coração de Deus, porque quando você for fiel a Deus, Deus vai te fazer esquecer do seu passado de dor e vai te dar um presente de alegria e um futuro de prosperidade. Você vai poder ver sua família reconstruída, Deus te dará posições novas, ministérios novos, cargos novos, a sua família será marcada por Deus, bênçãos sem fins materiais te atingirão, você será um homem, uma mulher de prestígio, de influência, você verá a sua família ser reconstruída, você vai ter uma bênção especial de perdão, você vai ver e falar amavelmente àqueles que um dia falaram com você asperamente. E assim como os filhos de José foram lembrados para sempre com uma bênção e com um legado territorial, assim será a sua vida. Seus vizinhos, seus parentes dirão: assim como são os filhos de fulano, que sejam também você. Você marcará o coração de muitos e Deus será glorificado. Hoje queria que você encerrasse apenas dizendo: me ajuda a ser fiel, Senhor, a ser fiel a Ti, a ser fiel a tudo que o Senhor tem me feito viver, porque eu quero te dizer, irmãos, vale a pena passar 13 anos de dor para viver 80 anos de bênção. Vale a pena passar 30 anos formando o nosso caráter
para viver 80 anos de graça e significado. Vale a pena. Então somente persevere, não abandone o seu Deus e peça: Deus, me ajuda, porque muito em breve Deus te coroará de glória, Deus te recompensará, e o Manassés vai nascer na sua vida, e o Efraim, e a sua tristeza se tornará em alegria, e a sua dificuldade em prosperidade, e você verá os milagres de Deus múltiplos na sua vida. Peça no seu coração nessa noite: me faça ser fiel, Senhor, somente fiel, fiel a Ti e as Tuas Escrituras, fiel a Jesus, fiel àquele que morreu na cruz por mim, que ressuscitou ao terceiro dia, fiel às Santas Escrituras, à edificação da igreja de Deus, fiel aos dons que Deus tem me dado, e você vai ver Deus marcar a sua história, como foi a vida de José. Ore comigo agora pedindo: Deus, me ajuda a ser fiel. Pai, em nome de Jesus, todas essas pessoas que me ouvem nessa noite, aqui na igreja e na internet, que pedem fidelidade na semelhança de José, derrama sobre eles e elas essa fidelidade. Faz algo na Tua proporção, Senhor. Faz algo na Tua proporção, Senhor, como Tu fizeste na vida de João Bunyan, Maria Madalena, como Tu fizeste na vida, Senhor, de Martin Luther King, como Tu fizeste na vida de grandes homens de Deus e outros que a história não conheceu, mas que marcaram Teu coração. Abençoa, Pai, todas essas almas que têm zelado por Ti, que têm Te amado, que têm guardado a sua alma em caráter, em fidelidade a Ti e ao próximo. Oh Deus, abre as portas e janelas do céu e derrama bênção sem medida sobre a vida do Teu povo. Sim, Senhor, sobre a vida dos Teus eleitos, das Tuas eleitas, e escreve uma história de amor, de fidelidade, de graça, de recompensa, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado. É assim, Paizinho, que eu oro, te agradeço e te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.